Leitura do livro Lázaro Redivivo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, capítulo 9, Por amor a Deus. Diz antigo rifão que mortalha não tem bolso. A filosofia popular quer dizer que para os mortos terminaram todos os interesses. A maioria dos homens observa na morte o ponto final da vida. Nessa conceituação do transe derradeiro do corpo físico, os sentimentos mais belos que exornam a personalidade desaparecem, com o cadáver no banquete dos mortos. Comumente, as criaturas temem a grande transformação. No leito dos moribundos, verifica-se o duelo cruel, em que a morte é sempre o adversário vitorioso. Não prevalecem aí os regulamentos alusivos à idade dos contendores. Não prepondera o parecer dos médicos, nem o ritual dos sacerdotes. O inimigo invisível triunfa sempre, deixando as testemunhas apavoradas com os despojos do vencido, com passagem direta para o forno crematório ou para as estações subterrâneas, onde os ossos do morto repousarão, de acordo com as possibilidades financeiras da família. Há túmulos gloriosos, como cenotáfios ilustres. Nota: cenotáfios, túmulo ou monumento fúnebre em memória de alguém cujo corpo não jaz ali sepultado, túmulo honorário. E multiplicam-se em toda parte as sepulturas humildes, através das quais os filhos dos homens adubam incessantemente o solo, enriquecendo-o de humus fecundante. A alma do morto, porém, segue a sua trajetória. Impossível extinguir nela os sentimentos, as disposições interiores, as características, os afetos, que se espiritualizarão vagarosamente com o tempo e com o auxílio do divino poder. E porque as afinidades psíquicas são fatais como as leis biológicas, os desencarnados frequentemente gastam anos a desatar os laços que os prendem ao mundo, quando é preciso, de fato, desfazê-los consoante os imperativos da evolução espiritual. Muitos deles, dos que já atravessaram a corrente do Estige, nota: Estige, na mitologia grega, o maior rio dos infernos. Suas águas tornavam as pessoas invulneráveis. Desejariam a libertação imediata de todas as influências terrestres. Entretanto, a alma é a sede viva do sentimento e, de modo algum, poderiam trair o coração. Constrangidos a seguir os vivos pela amorosa atração que lhes vibra no ser, demora algum tempo entre as sombras que se estende do fundo do vale da incerteza ao monte luminoso da decisão. Existiu um jovem irlandês de nome Cornelius Margirate, que morreu aos 22 anos, com a estatura de mais de 2,5 metros. Tendo despertado muito interesse da ciência pelo seu caso de gigantismo, pediu aos amigos e pagou para que o seu corpo fosse atirado ao mar, quando a morte lhe arrebatasse a vida. Todavia, malgrado seu desejo, a medicina da Inglaterra adquiriu-lhe o esqueleto, que foi conservado anteciosamente na Associação dos Cirurgiões de Londres, com objetivo de estudo. Ocorre o mesmo com alguns mortos da terra, que suplicam e pagam para que sua alma seja tirada ao oceano do esquecimento, de modo a se subtraírem à curiosidade dos vivos. Mas a redenção exige o contrário, e o espírito semi-liberto permanece, por tempo indeterminado, na vizinhança dos homens, atendendo muitas vezes às imposições estranhas à sua própria vontade. No quadro de obrigações dessa natureza, temos um companheiro que recebeu a incumbência de demorar alguns anos
entre as associações terrenas para suportar as dolorosas trepanações dos que fazem a cirurgia dos estilos com o objetivo de esclarecimento geral. Nota: trepanações, técnica cirúrgica que consiste em perfurar um orifício em um osso do crânio. Sofria bastante na submissão a esse processo de auxiliar a ciência, porque nem todos os cirurgiões o examinavam com a precisa asepsia espiritual, mas obedecia satisfeito, consciente de cooperar na solução de grandes problemas do destino e da morte. No desenvolvimento de seus místeres, todavia, foi assaltado pelo incorrigível desejo de revelar seus amigos de outro tempo, enclausulados na carne, e, para tanto, começou a escrever-lhes páginas sentidas de carinho e saudade, vazando-as com o sentimento de seu coração. Seus companheiros antigos, porém, não lhe compreenderam as novas disposições. Uniram-se aos intransigentes cirurgiões da literatura e exigiram que o desencarnado viesse atendê-los, tal qual vivera no mundo, cheio das enfermidades e idiosincrasias, oriundas dos vários agentes físicos que lhe determinavam a organização psíquica defeituosa. Nota: idiosincrasias, predisposição particular do organismo, que faz com que o indivíduo reaja de maneira pessoal à influência de agentes exteriores, como alimentos, medicamentos, etc. Sensível e afetuoso, eles lhe entregou os pensamentos mais nobres, porém os amigos reclamaram-lhe as vísceras mais grosseiras. Trouxe-lhes as ideias novas que lhe banhavam o íntimo. Entretanto, requisitaram-lhe as velhas fórmulas que, noutra época, lhe encarceravam o ser. Dedicou-lhe a expressão mais alta de sua vida espiritual, mas pediram-lhe a revelação da vida mais baixa, com a apresentação das próprias glândulas doentes, que a terra guardou para a felicidade dele. Algo preocupado, procurou o esclarecimento dos orientadores do serviço, expôs o seu caso, comentou suas mágoas e apresentou suas razões. Um deles, porém, o que chefiava o trabalho geral, pelo tesouro de amor e sabedoria que ajuntou no curso dos séculos, respondeu com serenidade: cale em seu coração, meu filho, as angústias do homem antigo. Volte ao seu campo de ação e satisfaça a própria consciência. Todo particularismo é cárcere. Lembre-se de que as dádivas do Pai são comuns a todos nós, que as ideias não têm nome e de que o Espírito é universal. Nem mais uma palavra. O companheiro sorriu, trocou o manto roto, calçou 2 sandálias novas, voltou ao serviço e, como aconteceu ao jovem irlandês, que prosseguiu exibindo os ossos por interesse da ciência, ele continuou a espalhar as sementes das ideias, por amor a Deus.